Thiago, no contexto geral, a vitória convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo quando se joga no mundo árabe, nós conhecemos, eu e o Kleber conhecemos isso. E nós vivenciamos aqui. A aceleração, ela começa muito grande e vai caindo, caindo, caindo. Quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Então, primeiro, expectativa do jogo, às vezes a bola fugia um pouquinho demais, o domínio no primeiro tempo estava um pouquinho acelerado, não era o nosso padrão normal. Segundo tempo, reposicionamento, melhora técnica, reposicionamento fundamentalmente de Paquetá, na saída de 2-3, de ter mais um jogador no bolsão, as jogadas começaram a fluir mais naturalmente, inclusive com os jogadores que vinham de trás, pergunta tática, resposta tática. Tanto é que um pouquinho antes de nós fazermos o gol, já tinha dado um tubo do Alexandre no pau e outras oportunidades que nós tínhamos tido. Então aquilo ali foi consequência de um volume muito grande. Eu tinha 6, 9, 7 para convocar e qualquer um que convocasse estaria bem. Veio Pedro, veio Richarlison, veio Gabriel. Podia ter vindo Barbosa, podia ter vindo Firmino, podia ter vindo Cunha, podia ter vindo Hulk. Cara, nós temos um manancial e aí tem que escolher essa situação, mas fica aqui inclusive o registro de outros atletas que poderiam estar, mas pelas virtudes, características, quando tu queria um pivô, daqui a pouco se uma equipe joga baixa, Pedro, terminal da última bola, terminal é a última bola da finalização, é um de movimentação e pressão, ela é Gabriel, ou ela é de finalizador, o Richarlison é exímio finalizador, então que ele faz o domínio, a bola sobe, ele reprograma o movimento e faz um chicote, que ele é da função específica, então fica virtudes e ainda ficou. O tempo ele botou o volume, sim. Aí ele ajustou, aí ele acalmou um pouquinho mais, teve um pouquinho mais de pé de pelica, de precisão de passes. O primeiro passe, o primeiro domínio, o primeiro toque na bola é fundamental para dar fluidez. Aí ele começou a botar volume, volume, volume. Quantas finalizações foram no segundo tempo? 3. Eu não sei quantas foram no segundo tempo, mas com volume muito grande, com precisão, com bola no pau. 18 no segundo tempo. 18. Potencializou também por reposicionamento do Paquetá, 18 finalizações, isso aí. O Casemiro, dentro dessa análise conjuntural, tática toda, a equipe cresceu. Rapaziada. Transamérica, a gente sabe que estreia tem um componente que nervosismo e tudo mais, mas olhando as imagens antes do jogo, o pessoal pulando no ônibus com um astral diferente, até o próprio jogo, né, a gente percebe que parece que esses caras não sentem muito. Eu queria saber se isso é trabalho, confiança ou também é um pouco do que cada um é, do que cada um tem como sua vida e isso reflete no campo. Obrigado. É trabalho, ele é confiança do trabalho executado. Ele é da característica de se manter a naturalidade, qualquer que seja o local, qualquer que sejam as pressões. Isso é muito difícil. É muito difícil eu externar as ideias para com vocês, numa pergunta que ela vem de uma forma aleatória, ter discernimento e vir aqui falar é difícil. Essas pressões, essas exposições, o atleta também sente isso. O que a gente tenta trabalhar com uma naturalidade, o que eu passei, eu digo que sejam naturais. Senão a gente fica assim, ó. Sabe, o técnico fica assim, ó. Estreia, teve uma série de resultados surpreendentes, certo? Aí fica uma expectativa. A última equipe é jogar, tu fica olhando toda hora, me ajuda aí, Cleber. Tu liga e vê os caras jogando, diz, puta, eu tô louco para jogar. Isso gera uma ansiedade muito grande. É humano. Por mais trabalho que a gente tem, calma, discernimento, e aí tu tem o seguinte, se adquiriu confiança com o trabalho até agora, tenha coragem de continuar com confiança. Mas ele é difícil, é uma construção, tanto é que chegou no intervalo, eu também tive que trazer para baixo o emocional, calma. E uma das coisas que eu falei, eu digo, tem um pé de pelica de um cara que jogou bola que não era muito talentoso, mas aí eles brincaram comigo, depois vocês vão saber por quê, que ele tem o primeiro domínio, o pé de pelica, para depois ter um bom passe, lá do Sul. Para trazer um pouquinho mais deles e baixar um pouquinho a adrenalina, porque estava, primeiro jogo, expectativa, tu tem que vencer.
Na outro Mundial a gente saiu empatando e saiu uma pressão muito grande. Tem um conjunto, falei muito aí, Kleber. Falou bem. Muito e bem. Não precisa nem falar, vou ficar aqui e falar. Ok, let me go to the next question, gentlemen. Porque ele é meu auxiliar, né? Ele dá uma bala juquinha toda hora, ele dá uma... Tite, boa noite. Fernando Valeca de Barros. Eu tenho 3 perguntas bem curtinhas. A primeira é a seguinte: por que o time jogou tão melhor no segundo tempo do que no primeiro? É a primeira. A segunda, na Copa passada você empatou, nessa você ganhou. Qual é a tranquilidade que uma vitória na primeira rodada te dá para a sequência da fase de grupos, que é uma competição? E segundo, o Neymar se machucou e você disse que ele ficou 11 minutos em campo. Por que a comissão técnica bancou o Neymar 11 minutos em campo, já com a lesão? Obrigado. Eu respondo a segunda e a terceira. Primeiro o Kleber vai dar, porque ela é a resposta tática. Eu não ganho, nós ganhamos. Quem ganhou foi a seleção brasileira. O Tite individualmente participa disso. Nós. A terceira é: eu não vi que o Neymar estava machucado. A capacidade de superação, inclusive, ela me enganou. Eu fui ver no vídeo agora. A hora que ele dá a finta, que ele dá o balanço, ele trouxe. E aí mostra o lance na sequência. E no segundo gol que tá, mostra ele já tendo, quando ele faz o domínio, ele sente. Aí a observação, ele sente. Até eu estranhei quando a bola veio para a tabela, nós rodamos, veio para a tabela dele, ele foi ajeitar. E aí eu digo, mas o que aconteceu? Eu não vi. E ele teve essa capacidade de superação que inclusive enganou o técnico. E eu não tive a condição de ver. O aspecto de primeiro para segundo tempo, eu já respondi, mas o Kleber me traz. Além do ajuste do Paquetá, do posicionamento do Paquetá que o Tite colocou, de colocá-lo mais à frente, o ajuste da pressão, também a gente melhorou a nossa pressão alta. O primeiro tempo, embora a gente, no meu entender, a gente tenha sido um pouco melhor, e os números também mostram isso no jogo, com mais posse, com mais finalizações, né? Tivemos 2 finalizações no primeiro tempo perigosas. A gente conseguiu, com as movimentações e com o ritmo que a gente pretendeu dar, com que a equipe da Sérvia caísse um pouco no segundo tempo. Isso também facilita. Quando sai o primeiro gol e sai o segundo gol, e que eles têm que sair mais, e as nossas trocas também mantêm o ritmo, porque os jogadores que entram são jogadores de velocidade, de ritmo, de movimentação. O Fred é um jogador de muita movimentação, o Rodrigo é um jogador de movimentação e leve. A gente continuou ampliando essa velocidade, ampliando essa movimentação e criando situações. Então, além desses ajustes que eu falei, teve outros que a gente... Vamos lá, para continuar nas perguntas aqui. Quero pedir licença para tratar de um tema que não tem exatamente a ver com o campo, com a partida de hoje. Tem havido muitas críticas em relação à realização da Copa do Mundo aqui no Catar, por conta das questões LGBT, também por conta das questões dos trabalhadores imigrantes. Queria saber de você, Tite, se você tem algum posicionamento em relação a isso. Obrigado. Meu posicionamento é ligado ao esporte especificamente. Ele é que o esporte ele é um veículo de educação também, na medida que a lealdade, capacidade de superação é a minha atividade e aquela que eu tenho domínio e aquela que eu busco. Eu quero ser um exemplo enquanto técnico, eu quero que os atletas sejam um exemplo, eu quero que nós, enquanto comissão técnica, sejam um exemplo, mas entendo o contexto todo dela, né? E quero sim, e luto para que haja assim, igualdade, qualquer que seja, que haja, que não haja discriminação, qualquer que seja das áreas, luto e busco também. Mas eu tenho uma área específica da que eu posso e que eu a domino, e essa é do esporte. Eu quero ser um exemplo na minha atividade para poder inspirar, principalmente a garotada. Diz que nós, cascuda, a gente já tem os nossos princípios, a nossa ética, mas tem uma série de garotada com que a gente pode exemplificar. Essa eu quero me ater. Last question. Vamos à última pergunta. Sem alienação. Uma escolha só.
Čestitke selektor Titeo na pobedi i pitanje da li ste možda očekivali drugačiju Srbiju i da li vas je možda Srbija razočarala s obzirom da nije napravila poštenu priliku u današnjem večerašnjem Vem da Sérvia essa pergunta. Você não traduziu, né? Não, infelizmente eu não. Falar da seleção A adversária. Sérvia acelerou pra caramba o primeiro tempo com qualidade técnica individual. Só que aqui também ela tem que manter um padrão e um nível de marcação em todos os momentos. Mas ela teve no primeiro tempo, sim, acelerou demais, qualidade técnica, a saída de bola dela, ela conseguia sair com fluidez. Nós não conseguimos fazer essa pressão na primeira saída de bola deles. É uma equipe que eliminou nas eliminatórias... Portugal. De uma forma consistente, de nível, o aspecto emocional aqui a gente se interfere. A condição de jogar e joga na Europa com muita naturalidade. É uma boa equipe e a gente conseguiu controlar nos dois tempos e conseguiu produzir mais ofensivamente no segundo tempo, porque fez os ajustes. Bola parada ofensiva muito forte. Nós tivemos um posicionamento defensivo e ações defensivas também. Fica aqui a enaltecer de muita qualidade. Todas as finalizações que tinha a Sérvia, elas sempre eram pressionadas, nunca foi limpa. Então exigiu da gente também. Bom,